Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, e nosso assunto hoje é a dinâmica da fé cristã. A palavra de Deus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. A fé cristã não é estática, parada, mas ela é dinâmica. Ser cristão não é fazer parte de uma plateia, mas de um exército. Não estamos num cinema assistindo a um filme ou no teatro assistindo a uma peça, nem num estádio assistindo a um jogo de futebol, mas estamos na vida real, numa luta contra o pecado e contra o mal. E na dinâmica da fé cristã, primeiro quero que você saiba que Satanás procura uma brecha para poder agir contra você. Versículo 31 do texto que nós lemos, Jesus diz para Simão: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Dá uma chacoalhada, ver o que sobra, jogar para cima e assoprar para ver o que sobra. Satanás queria testar os discípulos. Satanás está o tempo todo desejoso de fazer o mal para cada um de nós. Mas ele está contido pelo poder de Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao poderoso nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Satanás só pode agir sob permissão de Deus. Temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, quando Deus pergunta para Satanás se Satanás tinha observado a vida íntegra do seu servo Jó. E Satanás coloca em dúvida a integridade de Jó, dizendo para Deus: é porque ele está cercado de toda a tua proteção. Tira um pouquinho essa proteção, deixa ele perder algumas coisas e você vai ver como ele vai blasfemar de você. Então Deus deu uma autorização ao diabo. Pode ir lá e tirar as coisas dele, mas não toque nele. O diabo foi e voltou derrotado porque Jó permaneceu fiel a Deus. E então, o relatório de Satanás foi o seguinte: porque eu não pude tocar nele. Deus falou: tudo bem, eu vou deixar você tocar nele, mas não tire a vida dele. E então Satanás volta lá e Jó é ferido com doenças, muitas perdas, e Jó permanece fiel. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é: Satanás precisa de permissão para poder agir. Para com esse negócio de ficar com medo do diabo. O que você tem que ter é temor de Deus, é andar com Deus, é estar alinhado com Deus, porque Deus protege você do ataque de Satanás. Quando ele permite, é para o seu bem, é para o seu crescimento e não para a sua destruição.
Aqui nesse texto nós vemos Satanás pedindo permissão para dar uma peneirada nos discípulos. Assim como se faz com o trigo, chacoalhando, abanando para separar a palha do trigo. Satanás queria fazer isso e Jesus orou pelos discípulos. Sempre é dado uma permissão ao diabo para agir, mas é sob o controle de Deus. O diabo não está aí solto, fazendo o que bem quer, mas ele só pode agir quando Deus lhe dá uma autorização. Na dinâmica da fé cristã, eu quero que você saiba que ter um intercessor faz toda a diferença. Versículo 32, Jesus diz: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus está dizendo para Pedro: eu orei por você. Ter um intercessor faz toda a diferença. E Jesus foi um grande intercessor durante sua vida terrena. Seu ministério foi marcado por muita oração feita, muitas delas em benefício dos outros. Logo após o seu batismo, nós já vemos Jesus orando e o céu se abrindo sobre ele. Antes dele escolher os seus discípulos, ele foi para um lugar apropriado orar e passou a noite inteira orando a Deus para então depois fazer a escolha dos discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Após cada grande evento evangelístico e de ensino da palavra, Jesus tirava um tempo precioso de oração. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A vida terrena de Jesus foi uma vida marcada pela oração. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda se dedicou muito mais à intercessão. Se ele já praticava a intercessão no seu ministério terreno, quando ele tinha que dividir o seu tempo com realização de curas, sinais, maravilhas, pregações, atender pessoas, depois da sua ressurreição, ele se dedicou com muito mais exclusividade à intercessão em nosso favor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 34: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O trabalho de Jesus, desde a sua ressurreição, tem sido interceder por nós. Ter um intercessor faz toda a diferença. O povo de Israel chegou um momento que Deus estava decidido a destruí-lo e ia mesmo fazê-lo. Mas veja o que diz o Salmo 106, versículo 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Deus ameaçou destruir o povo de Israel completamente. Deus teria mesmo destruído esse povo se Moisés não se colocasse na brecha para interceder por esse povo. Por causa da sua justa ira, Deus iria fazê-lo. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus ouviu a sua oração e poupou o povo. Jesus disse que é nosso dever orar sempre e nunca desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Na dinâmica da fé cristã,
Eu quero que você entenda a terceira coisa. Que uma pessoa convertida pode e deve fortalecer aos seus irmãos. Olha o que Jesus diz para Pedro no verso 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus investiu discipulado e investiu intercessão na vida de Pedro, para Pedro chegar ao ponto de poder ajudar as outras pessoas a se firmarem no relacionamento com Jesus também. Fortalecer seus irmãos. Você recebe para você poder dar. Você é preparado para servir. Deus não busca uma plateia, mas Ele quer um exército. Ele não é o Senhor da plateia. Você não vai ver na Bíblia Deus chamar a si mesmo de o Senhor da plateia. Mas você vai ver na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, Deus dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos. Deus quer gente envolvida, comprometida, participativa, disposta a ajudar a fortalecer os irmãos. Paulo orava pelo fortalecimento dos novos convertidos que ele tinha ganhado para Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com poder de acordo com a força da sua glória. O apóstolo Pedro disse que alimentar-se da genuína palavra de Deus pode nos dar crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Interceder pelo novo convertido e dar-lhe um estudo bíblico para crescimento é uma maneira eficaz de fortalecer o seu irmão. E a quarta coisa que eu quero que você saiba na dinâmica da fé cristã é que precisamos tomar cuidado com a avaliação que fazemos de nós mesmos, com a ideia que temos a nosso próprio respeito. Olha o que aconteceu com Pedro. Verso 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Nós sabemos quem tinha razão, se era Pedro ou Jesus. Sabemos o final da história. Sabemos que Pedro realmente negou Jesus. Jesus sabia fazer uma boa avaliação de Pedro, mas Pedro achava que já era bem maior do que o que realmente era. Jesus percebia os pontos vulneráveis, os pontos frágeis na vida de Pedro, mas Pedro achava que ele era uma coluna, uma rocha intocável. Cuidado com a avaliação que você faz de você mesmo. Seja mais humilde, seja mais quebrantado, seja mais ensinável, esteja pronto a aprender um pouquinho mais, pronto a crescer um pouquinho mais, pronto a se humilhar um pouquinho mais, porque isso vai te dar vantagem nessa dinâmica da fé cristã. A ruína vem logo após o orgulho. Quanto maior o orgulho, maior será o tombo. Todo que a si mesmo se exaltar será humilhado. Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça maior ao humilde.
Confiar em si mesmo é como apoiar-se sobre um caniço podre, que além de quebrar ainda te espeta o braço. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor, não em si. Confie no Senhor, não no seu entendimento. Porque aí sim você terá sucesso. Satanás, ele procura uma brecha para poder agir contra nós. Ter um intercessor faz toda a diferença. Eu não sei quem é seu pastor. Não sei se você é membro da Segunda Igreja Batista de Mauá. Os membros da Segunda Igreja Batista de Mauá são alvos da minha oração. Eu oro por eles. Sou um intercessor deles. Nós temos uma equipe que todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, nos reunimos online para orar pelas necessidades dos nossos irmãos, para buscar a presença de Deus. Além disso, eu tenho um compromisso particular de orar pelas ovelhas que o Senhor me confiou. Estão sob a nossa oração. Eles têm um intercessor. A qual igreja você pertence? Quem ora por você? Quem é seu intercessor? Ter um intercessor faz toda a diferença. Você já tem a Jesus como seu Salvador? Se tem, Jesus é teu intercessor. Mas, além de Jesus, podemos ter também intercessores dentre os nossos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e o tempo todo. Uma pessoa convertida, ela já pode ajudar a fortalecer os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com a ideia que nós temos de nós mesmos. A fé cristã não é estática, ela é dinâmica. Eu não fui chamado para fazer parte de uma plateia, mas de um exército. Eu fui chamado para fazer parte de uma família, e nessa família eu devo fazer a minha parte. Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir como o meu mestre. Eu sei que Satanás me odeia e busca uma maneira de me prejudicar, mas eu também sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Satanás sempre busca uma oportunidade de passar cada um de nós na peneira, mas eu sei que Jesus intercede por nós. Eu sei que tem pessoas que oram por mim. Há várias pessoas comprometidas em orar por mim. E quando eu descubro alguém que tem uma prática de oração, eu o desafio a ser um intercessor meu. Eu sei que eu preciso de muita oração, preciso de muita gente orando por mim. Eu acredito na eficácia da oração. Eu quero servir a Deus fortalecendo os meus irmãos todos os dias que eu viver aqui nessa terra. Eu não quero cair na tentação de pensar que eu sou intocável, que eu sou o melhor, que eu estou pronto. Eu sei que o meu espírito está pronto, mas sei também que a minha carne é fraca e por causa disso vou fazer o que Jesus mandou. Vou vigiar e vou orar para eu não cair na tentação. E você? Quero te convidar para orar neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Talvez você desgostou-se com a igreja e decidiu, eu vou seguir Jesus sozinho, eu não quero andar com ninguém. Jesus falou que Pedro deveria fortalecer os seus irmãos. Nós nos fortalecemos quando nos unimos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Juntos nós somos mais fortes. Precisamos andar juntos. Eu tenho meus defeitos e você tem os seus. Mas quando nós andamos juntos, crescemos um com a experiência do outro, fortalecemos um com as áreas fortes do outro. Volte para o caminho do Senhor. Entrega a sua vida a Jesus e venha segui-lo.
Venha fazer parte da igreja de Jesus. Ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como meu Salvador. Eu volto para os teus braços agora, Jesus. Eu quero voltar para a tua igreja. Me dá uma oportunidade de encontrar uma boa igreja onde eu possa te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, se você está sem igreja e se você está aqui próximo a nós, eu quero te convidar para conhecer a nossa igreja. Estamos na rua Luiz Pacola, número 62, no bairro Jardim Itapeva, aqui em Mauá. Você pode participar de uma das nossas celebrações, será muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Se você quiser também colaborar com o nosso ministério, todas as informações da igreja estão passando aí durante o vídeo e você pode estar ofertando para a nossa igreja. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.